Olá, meu nome é Guilherme Alves e eu desenvolvo um trabalho sobre a sustentabilidade financeira na promoção da educação ambiental. Eu sou orientado pela doutora Cristiane Pimentel e sou co-orientado pela doutora Ida Carolina. A relação entre o homem e o meio ambiente apresenta particularidades, pois diferente de outros animais que se adaptam à natureza, o homem ele age sobre a natureza, ajustando, transformando no meio provedor das necessidades humanas através de relações danosas, desenfreadas e sem planejamento a longo prazo. Ao longo do tempo, as ações antrópicas para atender os anseios da sociedade vêm devastando o meio ambiente. Nas últimas décadas, devido ao processo de industrialização acelerado, urbanização, crescimento populacional, bem como o atual modelo de produção e consumo da sociedade, uma série de problemas ambientais começaram a surgir. Diante dos problemas socioambientais observados no Brasil, o meio ambiente tem sido foco de debate em diferentes esferas e grupos sociais, necessitando de avanços nas resoluções dos problemas ambientais urgentemente. A discussão sobre educação ambiental iniciou vagarosamente, visto que países em desenvolvimento ainda não tinham a pauta do meio ambiente entre as suas prioridades, pois as estratégias de políticas públicas tinham como alvo o avanço de políticas econômicas, visando a redução da desigualdade e a miséria em seus territórios. A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo, marcou o início das discussões sobre algumas diretrizes que embasariam a criação do Programa Internacional de Educação Ambiental pela Unesco em 1975. No Brasil, a institucionalização da educação ambiental ocorreu no âmbito legislativo, através da Lei 6.983/81. Só que só foi regulamentada em 2002, tá? E a estrutura educacional, ela necessita atender aos diversos entendimentos e competências e habilidades específicas para a promoção da conscientização socioambiental. Inclusive, a educação ambiental, ela consiste como um dos temas transversais na Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC. O objetivo do meu trabalho visa desenvolver metodologia de implementação de educação ambiental financeiramente sustentável. Além disso, promover o debate sobre a importância da reciclagem para a sustentabilidade financeira, promover a implantação de uma horta numa escola de educação básica e também promover ações sustentáveis no ambiente escolar. A metodologia do trabalho consiste na reflexão do papel de seres humanos na preservação do meio ambiente. Os alunos, eles são estimulados através de gincanas e campanhas a recolher diferentes produtos que possam ser reciclados. Um desses produtos é o óleo de cozinha usado, pois, quando descartado de forma irregular, ele representa perigo de contaminação da água, do solo e também do ar. O óleo de cozinha ele fica armazenado em garrafa PET de 2 a 3 litros e serão comercializados com empresas que transformam o óleo de cozinha em matéria-prima para a produção de tinta, verniz e sabão. Outro produto que nós podemos trabalhar com os nossos alunos são as tampas de garrafas, onde representam um risco para os cursos d'água quando atingem, pois podem ser transformados em microplásticos. Então, os alunos foram sensibilizados a recolher as tampas de garrafa para que possam ser reciclados. O trabalho também recebeu uma doação de 107 sementes de graviola, onde essas sementes elas foram distribuídas para os alunos, ressaltando a importância da preservação do meio ambiente e também do reflorestamento. Ao final da gincana, foram totalizados 98 litros de óleo de cozinha usado, que serão comercializados a R$ 1,50 o litro, totalizando R$ 147. Este recurso será totalmente utilizado para a confecção de uma horta no ambiente escolar. As tampas de garrafas foram pesadas e contabilizadas, totalizando 98,195 kg e um total de 51.693 unidades que deixaram de ser descartados no ambiente de forma irregular. A doação das sementes de graviola duraram apenas uma semana, ressaltando a importância da população que preserva ainda no seu interior de preservar o ambiente e de plantar árvores. E como conclusão, a gente pode destacar
que as campanhas e gincanas no ambiente escolar de recolhimento de óleo de cozinha usado e de tampas de garrafa possuem a capacidade de preservar uma maior quantidade de água no ambiente natural. O plantio de árvores ainda é uma prática muito bem vista na população. E também que as ações elas podem estimular mudanças positivas na comunidade e as escolas podem ser agentes de promoção das mudanças individuais e coletivas. Olá, meu nome é Dinaldo Fernandes Guariento, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ Zona Oeste. O título do meu trabalho é Avaliação da Diversidade de Micro-organismos Isolados do Sedimento do Manguezal da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. Minhas orientadoras são Catarina Fingolo e Eide Santos. Falando brevemente sobre manguezais, são ecossistemas costeiros de grande biodiversidade, com uma importância ecológica e social significativa. Atuam sequestrando e armazenando grandes quantidades de carbono por unidade área, auxiliando no combate ao aquecimento global. O sedimento lamoso desse ambiente apresenta uma grande diversidade microbiana. Os micro-organismos presentes no sedimento desse ecossistema possuem a habilidade de reproduzir-se sob constante variação de salinidade e baixa disposição de oxigênio, sendo essa diversidade microbiológica importante na descoberta de novos metabólitos que, com o investimento adequado, poderão ter várias finalidades, como o desenvolvimento de novos medicamentos e aplicações em biotecnologia. Essa pesquisa está sendo desenvolvida com amostras de sedimento do manguezal da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, situada na zona oeste do estado do Rio de Janeiro. Através deste estudo pioneiro no sedimento do manguezal da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba, objetiva-se descrever as comunidades microbianas e elaborar uma coleção para servir de base para estudos futuros. Para tanto, o ponto de partida foi o isolamento e a identificação de micro-organismos originados de amostras de sedimento das regiões do manguezal analisadas. Os objetivos específicos serão a análise dos micro-organismos cultivados em laboratório pela técnica MALDI-TOF-MS, realização de extração de DNA, PCR e posterior sequenciamento de amplicões 16S das amostras não identificadas pelo MALDI-TOF. Será analisado o perfil químico a partir do extrato dos sedimentos. As amostras foram coletadas em tipos fisiográficos no gradiente entre o rio Piracão e a planície Persalina, passando por todas as regiões entre marés em locais monitorados pelo Núcleo de Estudos em Manguezais, NEMA-UERJ. No total, foram coletadas 8 amostras de sedimento, nas 4 áreas de estudo. As amostras foram passíveis de diluição para espalhamento em meios de cultura pela técnica spread plate, em capela de fluxo laminar. A partir da técnica de espalhamento, obtivemos meio de culturas repletos de colônias bacterianas, que foram isoladas pela técnica de esgotamento, cada colônia em seu respectivo meio de cultura. E, através do isolamento, obtivemos 126 colônias que foram devidamente congeladas, originando nossa primeira coleção de micro-organismos. Porém, nesta etapa, ainda não estão identificados, apenas isolados. Resultados preliminares. A identificação, realizada até o momento através do MALDI-TOF, identificou 36 amostras bacterianas. Os resultados são preliminares e mais análises estão em andamento, incluindo a identificação de fungos também isolados das regiões estudadas. Através dos resultados obtidos, pretende-se avaliar a diversidade microbiológica e o perfil químico do sedimento do manguezal da Reserva Biológica Estadual de Guaratiba. Muito obrigado a todos, em especial às minhas orientadoras e o coordenador do NEMA. Oi, meu nome é Ingrid Cristine, sou farmacêutica clínica formada pela UERJ da Zona Oeste. Sou aluna do programa de mestrado de Tecnologia Ambiental
O meu orientador é o professor Ronaldo Figueiró e a minha co-orientadora é a professora Flávia Pellegrino. O tema do meu trabalho é a investigação da presença de bactérias resistentes aos antimicrobianos em material fecal de larvas de simolídeos, Diphthera simulidae, encontradas em águas de rios da cidade do Rio de Janeiro. A resistência bacteriana ela é um dos principais e mais graves problemas de saúde pública, segundo a OMS. Ela está diretamente relacionada com fatores de globalização, comércio e migração humana e animal que podem facilitar o fluxo de bactérias resistentes. Então já é descrito que esses ambientes marinhos eles são reservatórios de genes de resistência a antimicrobianos importantes utilizados na prática clínica, né? E as águas do mar e de rios, elas contaminadas com sedimentos e intestino de animais, elas podem servir sim como reservatórios de cepas bacterianas resistentes. Isso gera um impacto diretamente na saúde humana através da disseminação, né, e transmissão de doenças infecciosas através da água e alimentos contaminados em frutos do mar. E isso dificulta muito o tratamento dessas novas doenças que são transmitidas por esses ambientes, né? Os simulídeos eles são insetos conhecidos como os borrachudos, que eles têm uma importância econômica e sanitária, né? Porque eles estão envolvidos diretamente com a transmissão da doença oncocercose. Eles habitam em áreas de grande densidade aquática, causando um incômodo ao homem, comprometendo dessa forma o turismo. Então, eles são manejados desses ambientes. Há relatos, né, de estudos feitos por coleta desses insetos no Rio de Janeiro, em áreas próximas a ambientes hospitalares, né? E aí foi encontrado nesses insetos genes de resistência antimicrobiana. Isso demonstra a disseminação de genes de resistência a antimicrobianos no ambiente e que esses insetos eles podem ser úteis no monitoramento do programa de resistência a antimicrobianos, né? Não há relatos de estudos em larvas desses insetos, então o nosso trabalho vai focar na extração do material fecal extraído de larvas dos insetos simulídeos. O objetivo do nosso trabalho é avaliar o papel dos insetos da família Simulidae, Diphthera, mais especificamente as suas larvas, como potenciais reservatórios da resistência bacteriana na natureza. A metodologia do trabalho vai ser realizada através da coleta dessas larvas, né, aqui no Rio de Janeiro, especificamente nos rios do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, e lá vão ser realizado a coleta dessas larvas. Essas larvas elas vão ser transferidas até o laboratório, né, LIP da UERJ da Zona Oeste, e lá vai ser realizado a extração, né, do material fecal, do intestino dessas larvas. Esse material ele vai ser cultivado para identificar, né, os micro-organismos. As amostras serão estocadas, né? Irá ser feita a investigação da presença de bactérias resistentes através do método de disco de difusão, que a gente vai observar a suscetibilidade, né, desses genes de resistência aos antimicrobianos mais utilizados na prática clínica. E logo depois irá ser feita a investigação da presença de genes de resistência a antibióticos, né, através do método de biologia molecular, utilizando a técnica de PCR. Então, o nosso objetivo é investigar se essas larvas são realmente potenciais reservatórios de genes de resistência, se a gente vai encontrar genes de resistência nesses micro-organismos, né, nesses animais, nessas espécies, quais são as espécies de resistências, né, encontradas, e descrever isso no nosso trabalho, né, na nossa metodologia.
Olá, meu nome é Bianca, eu sou bióloga e o meu projeto é sobre a distribuição de Simulio nigrimano e a ocorrência do fogo selvagem em um cenário de mudanças climáticas. Eu sou orientada pelo professor Ronaldo Figueiró e co-orientada pela professora Aline Cavalcante. A família Simulidae da ordem Diptera, eles são popularmente conhecidos como os borrachudos, e eles são compostos por 2.424 espécies. Eles têm mais ou menos a sua forma imatura, as suas larvas, elas têm mais ou menos de 1 a 5 milímetros de comprimento, e o seu desenvolvimento da forma imatura se dá através de ambientes lóticos, né, que seriam ambientes que são águas correntes, como rios, riachos e córregos. Por conta da sua alimentação hematófaga, né, a grande maioria das espécies de simulídeos são hematófagos, eles são capazes de transmitir algumas doenças. Sejam essas doenças parasitárias, em forma de parasita, como no caso da oncocercose, ou por conta das suas muitas picadas, eles podem causar uma doença chamada fogo selvagem, também conhecida como o pênfigo foliáceo endêmico, que é uma doença que ela, através de muita quantidade de picada do mosquito, ela é uma doença autoimune que faz com que apareçam bolhas superficiais na pele da pessoa. Essas bolhas vão estourar e vão virar crostas, né, machucados, que vão começar a doer e arder muito, e por conta disso o nome, né, de fogo selvagem. Essa doença atualmente tem um tratamento que é muito demorado, um tratamento longo, e o acompanhamento, e precisa de acompanhamento médico especializado. O objetivo do meu trabalho é, baseado em todas essas informações sobre os simulídeos e sobre o fogo selvagem, verificar se em um cenário de mudanças climáticas a espécie Simulio nigrimano terá uma mudança, um aumento ou redução da sua área de distribuição geográfica. Hoje, sua área de distribuição geográfica se dá em maior parte na região sudeste, na região centro-oeste e na região norte. E tem uma fotinho de como é a espécie. Quais seriam os impactos e a relevância desse estudo? A relevância seria a identificação das regiões que são mais propensas à ocorrência dessa espécie específica, que tem maior caso em envolvimento no fogo selvagem, para poder permitir direcionar ações mais eficientes na saúde pública, planos de ação, planos de combate e controle desse vetor. A modelagem da distribuição do Simulio nigrimano pode permitir projetar a distribuição da doença nos próximos anos com as mudanças climáticas, com as secas, estiagens, chuvas, como ficaria essa distribuição, e esse mapeamento seria importante para que a gente conseguisse manter as ações eficientes para controlar esse vetor. Olá, meu nome é Camila Vidal, aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Meu projeto trata do potencial do extrato hidroalcoólico de púnica granato no tratamento da mastite bovina. Esse é desenvolvido sob orientação da professora Maria Cristina e co-orientação da professora Cristiane Pimentel. Primeiramente, o que é a mastite? A mastite é uma inflamação na glândula mamária desses animais, e a principal causa dessa inflamação são infecções causadas por bactérias. O processo de infecção e inflamação gera alterações na produção e na qualidade do leite. Por esse motivo, é uma das principais doenças que afetam a bovinocultura.
A perda financeira gerada por essa doença é difícil de estimar, devido aos seus custos com tratamento, a mão de obra veterinária, o aumento do número de animais abatidos, o descarte do leite, o diagnóstico e reposição precoce dos animais, entre outros. Dentre um dos principais agentes etiológicos da mastite é a bactéria ambiental Escherichia coli. O tratamento mais comum para a mastite é o uso de antibióticos. Porém, o uso de antibióticos de forma exacerbada e incorreta pode favorecer a formação de micro-organismos resistentes e também deixar resíduo no leite. Estes problemas são um risco à saúde pública, pois o resíduo pode causar efeitos nocivos aos seres humanos e também contribuir para a formação de patógenos resistentes. A romã é um fruto já usado desde a antiguidade para tratar diversas doenças, seja doenças respiratórias, doenças bocais, infecções, disenterias, entre outras. Já há diversos estudos que comprovam que a casca desse fruto possui diversos fitocompostos que conferem propriedades terapêuticas. Dentre essas propriedades, há o potencial antimicrobiano. Então, por essa razão, o objetivo desse trabalho é analisar o potencial bactericida do extrato hidroalcoólico de Punica granato para o tratamento da mastite bovina e determinar a concentração bactericida mínima de Punica granato contra o principal patógeno da mastite ambiental, em crescimento planctônico e crescimento céssio, além também de avaliar o sinergismo antibacteriano entre as fitossubstâncias e antibióticos convencionais usados no tratamento da mastite. A preparação do extrato Punica granato foi feita a partir das cascas secas do fruto da romã. Já a metodologia para análise da concentração bactericida mínima foi conforme o EUCAST versão 4.0. Os primeiros resultados que obtemos é a inibição do crescimento bacteriano após o tratamento com extrato contra cepas de Escherichia coli. A figura nos mostra a concentração inibitória mínima do extrato contra E. coli, na qual o eixo X mostra as diferentes concentrações do extrato e no eixo Y as unidades formadoras de colônia por ml. As concentrações de 75 mg por ml e 37,5 mg por ml apresentam atividade bactericida com inibição de 100%. A concentração bactericida mínima foi de 18,7 mg por ml. Aqui nós temos o percentual de inibição do crescimento planctônico de E. coli pelo extrato de romã, na qual nós reafirmamos o que foi dito no slide anterior. Com isso, os dados apresentados nos estimulam a dar continuidade ao estudo e avaliação da atividade bactericida do extrato contra as cepas de E. coli em crescimento céssio, bem como avaliar a interação do extrato com os principais antibióticos utilizados no tratamento, visando a redução das concentrações a serem utilizadas. Agradecer ao professor Alexandre Machado Cardoso e João Bosco dos Salles, da UERJ, e ao professor Ricardo Machado Köster, da UFAS. Oi, pessoal, aqui quem fala é Paula Lima, faço parte do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ Zona Oeste. Quem me orienta é a professora doutora Cristiane Pimentel Victório, e o tema da minha pesquisa é Etnobotânica Urbana, um estudo sobre o uso de ervas medicinais pelos caiçaras da Ilha da Madeira. Quando nós falamos sobre esse tema, vale destacar que etnobotânica urbana ressalta a utilização de ervas e plantas e também fala sobre como essas plantas se interagem com pessoas e essas pessoas utilizam as plantas no seu cotidiano. Já quando falamos sobre cultura caiçara, é importante dizer que ela reflete o tipo de vida de pessoas de comunidades que vivem em áreas costeiras, unindo influência de povos indígenas, africanos e europeus. Um estudo realizado
em 2000 sobre saberes tradicionais de comunidades caiçara no litoral sul de São Paulo revelou que essas populações utilizam mais de 116 espécies vegetais. Recentemente, o nosso grupo realizou uma pesquisa com mulheres caiçaras da Ilha da Madeira, onde foram apontados 10 ervas medicinais sendo utilizadas como algum fim medicinal, como, por exemplo, o boldo, a guinê, alecrim e o hortelã. Essas mulheres, além de citarem 10 tipos de plantas medicinais, elas também falaram sobre as suas propriedades medicinais. Por exemplo, ao relatar o boldo, foi unânime que essa utilização do boldo era feita para problemas digestivos. Enfim, quando falamos da cultura caiçara, a gente reflete também sobre os saberes etnobotânicos, biodiversidades, saberes ancestrais, e isso tudo é fundamental ser estudado por diversas razões, principalmente para transmitir conhecimentos de geração para geração. Além disso, quando preservamos essa cultura, que está intimamente ligado com o meio ambiente, também preservamos os ecossistemas. Fico por aqui, espero ter plantado uma semente de curiosidade para vocês conhecerem um pouquinho mais da cultura caiçara. E o próximo slide traz uma praia, um quintal caiçara de Mangaratiba, uma praia da ilha de Jaguanum, um lar, um quintal caiçara, que precisa ser preservado quanto tantos outros precisam, e eu conto com vocês para que a gente preserve essa cultura, esse saber, esses espaços para a nossa e para futuras gerações. Fica aí o vídeo para a apreciação de vocês. Então, no vídeo a gente pode ver o mar, as montanhas, áreas manguezais, quanto espaços paradisíacos como esse precisam serem olhados e cuidados para que as futuras gerações também conheçam quintais caiçara. Obrigada. Olá, eu sou Sabrina Espíndola, mestranda na pós-graduação de Ciência e Tecnologia Ambiental da UERJ. Quero apresentar para você minha pesquisa, que é sobre a influência do meio ambiente na saúde mental das mulheres brasileiras, com avaliação de fatores psicossociais. Na nossa equipe, a gente tem o Dr. Lucas Lopes e a minha orientadora é a doutora Jamila Peirilho. Quando a gente fala de fatores psicossociais, a gente traz a questão de qual é a doença mais prevalente hoje no século XXI, que são essas doenças neuronais ligadas à nossa saúde mental. E quando a gente olha para o nosso contexto, a gente conseguiu observar isso muito na pandemia, o quanto as pessoas conseguiram olhar mais para a saúde mental, porque tiveram ali dentro de casa, isoladas, e quando saiu da pandemia, as pessoas viram o quanto isso reflete no nosso dia a dia. Quando a gente olha hoje para a nossa população brasileira, ao longo da sua vida, 15% das pessoas têm depressão. Quando a gente olha para as mulheres, 20% das mulheres têm depressão e os homens, 12%. Aí vem a seguinte reflexão: por que as mulheres são mais vulneráveis? O que causa essa discrepância sobre a questão do sexo e do gênero? Aí vem o cenário da saúde mental feminina, que tem vários impactos que influenciam. Um deles é a questão genética, a mulher tem mais propensão a ter essas questões de saúde mental. Os hormônios, a gente muda muito os nossos hormônios ao longo da vida. Quando a gente, na idade adulta, tem um ciclo menstrual, que faz com que a gente mude ali todo mês os nossos hormônios, e isso influencia na nossa rotina. Tem a questão da epigenéticos também, da alteração do nosso DNA, de acordo com o ambiente que a gente vive, com a nossa alimentação, a questão da atividade física, e a questão ambiental, qual é o ambiente que essa mulher vive, qual é a condição que ela tem contato com a natureza, ou ela vive num lugar poluído, em condições salubres, isso tudo influencia na saúde mental das pessoas. E agora a doutora Jamila vai falar um pouco desse impacto também na questão da equidade de gênero, em relação ao mercado de trabalho.
Olá, eu sou a professora Jamila Perini, do curso de farmácia da UERJ e professora do programa de Ciência e Tecnologia Ambiental, também da UERJ. Os números, a estatística sobre a equidade de gênero no Brasil, ela é alarmante. No primeiro relatório sobre questões salariais, as mulheres ganham 20% a menos do que os homens. A política de contratação de mulheres no Brasil, as empresas afirmam que apenas 33% apresentam alguma ação para a contratação de mulheres. Isso se reduz ainda mais quando se trata de mulheres negras. Para vocês terem uma ideia, as orientadoras de doutorado no Brasil, apenas 3% são pesquisadoras negras. Em relação ao acesso à internet e tecnologia digital, o número é muito menor entre mulheres do que comparado aos homens. Isso foi pauta recente do G20. Então, com isso tudo, a partir desse cenário, qual é o objetivo da nossa pesquisa? É analisar a influência do meio ambiente na saúde mental das mulheres brasileiras em regime seletista, na faixa etária de 35 a 45 anos, com a avaliação dos fatores psicossociais, com as características demográficas, então qual é o ambiente que ela vive, né? Qual é aquele contexto familiar que ela está, a condição social também, a questão financeira que também influencia, e com isso avaliar também a questão da saúde física e da saúde mental. A nossa metodologia será um estudo descritivo transversal, com uma amostra da população brasileira. A gente vai recrutar essas pessoas de forma virtual durante 4 meses. Então, a gente vai ter homens e mulheres respondendo esses questionários. Com isso, a gente vai fazer uma avaliação comparativa dos sexos, para ver qual é a questão da desigualdade entre homens e mulheres, quais são os fatores que predominam também desse risco da saúde mental, como, por exemplo, qual é a condição social, alimentação saudável, se pratica esporte, se tem contato com a natureza, entre outros fatores. E como é que a gente vai aplicar? Então, a gente vai ter esse questionário, através do QR Code, a gente vai apresentar esse questionário, enviar para as pessoas, através das nossas redes sociais, do nosso laboratório, para que as pessoas possam ajudar a gente respondendo, para que a gente possa fazer essa análise comparativa e, com isso, ter os nossos resultados. Agora, a doutora Jamila vai falar dos nossos resultados esperados. Com os resultados que nós iremos obter com a realização desse trabalho, a gente pretende nortear políticas públicas. Além disso, nós iremos construir uma cartilha de conscientização da população sobre a equidade de gênero e buscando sempre um equilíbrio entre vida saudável, trabalho, utilização do tempo livre e, principalmente, não penalizar as mulheres que necessitam de pausa no trabalho em relação à maternidade, além da tripla jornada de trabalho. Então, como a doutora Jamila falou, né, a gente quer apoiar uma política de equidade de gênero que possa melhorar essas condições de trabalho, da qualidade de vida das mulheres, mitigar os riscos das doenças psicossociais. Falar da importância desse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, sobre a importância de ter um hobby, praticar esporte, meio ambiente. Então, nessa cartilha, dessa orientação que a gente vai trazer para que a pessoa possa ter mais equilíbrio entre a sua vida e conseguir o seu bem-estar e diminuir as questões de doenças de saúde mental. Gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar o meu projeto de pesquisa aqui com vocês. Obrigada.